Olá a todos, meu nome é Miguel Ferraz e hoje eu vou apresentar o artigo DNA-BERT Pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformer Model for DNA Language in Genome. Essa apresentação ela acompanha o trabalho final da disciplina de Bioinformática da Unicamp e foi desenvolvido em dupla com a Daniela Camacho. A motivação principal desse artigo ela gira em torno de uma parte específica do genoma, que é o DNA não codificante. Essa parte do DNA ela não é diretamente traduzida em proteínas, e apesar de a gente ainda não compreender ela por completo, ela compõe a maior parte do genoma. No genoma humano são cerca de 98%. Uma parte específica desse DNA não codificante são os elementos reguladores. Basicamente, eles são responsáveis por regular como, quando e onde os genes são expressos. Alguns desses elementos são os promoters, os enhancers e os silencers. A gente vai entrar em mais detalhes mais tarde. Existe um esforço muito grande para tentar detectar os padrões e atribuir funções para essas sequências de DNA não codificante, na tentativa de compreender melhor como funciona o genoma. É, Indo um pouquinho mais fundo, um conjunto ainda menor desses elementos reguladores são os CREs, ou Cis Regulatory Elements. Nesse contexto, esse prefixo cis ele indica que os elementos regulam genes que estão no mesmo cromossomo que eles. Esses CREs vão ser frequentemente citados durante o artigo. Algumas das características que tornam esses elementos reguladores extremamente complexos é a polissemia, que são quando sequências que, apesar de serem iguais, elas têm significados diferentes dependendo do contexto genético. Basicamente, fazendo um paralelo ali ao português, a gente tem a palavra banco ou a palavra manga. E o relacionamento semântico distante. Existem alguns elementos reguladores, como os promoters e os enhancers, que eles se relacionam entre si, mas não necessariamente um promoter e um enhancer vão estar seguidos fisicamente, né? Eles não vão estar necessariamente próximos fisicamente. O que acaba tornando muitas vezes essa relação difícil de identificar. Outra questão desafiadora é em relação à escassez de dados rotulados, né? É, Acabam que a rotulagem dessas sequências genômicas ela exige experimentos muito caros ou demorados e tecnicamente complexos. Então, às vezes, não existem dados rotulados suficientes para você conseguir treinar um modelo supervisionado. Os autores do artigo, eles apontam que para um método computacional ser capaz de modelar o DNA como linguagem natural, idealmente ele deveria seguir alguns preceitos. O primeiro deles é considerar todo o contexto na hora de distinguir casos de polissemia. Também ser capaz de atuar em diferentes aplicações práticas. E, por fim, ser genérico o suficiente para lidar bem com casos de escassez de dados. Os autores também indicam que diversas tentativas usando outras metodologias de deep learning foram aplicadas, como o RNN e CNN, e até algumas combinações entre elas, mas todas falharam em atender esses três conceitos principais. Foi assim que eles decidiram adotar a mesma arquitetura do BERT. O BERT ele foi um modelo de linguagem natural revolucionário, lançado em 2017 pela Google, e ele trazia alguns conceitos bem novos para essa questão de modelos de linguagem. O primeiro deles seria o pré-treino e fine tuning, né? O BERT ele é dividido em duas etapas, o pré-treino e o fine tuning. Também o Masked Language Model, que basicamente seria uma tarefa de mascarar alguns tokens de input para que esses sejam previstos durante o treinamento. A arquitetura de transformers e aplicações flexíveis e transferência de conhecimento. Isso se dá ao fato dele ser construído em duas etapas. Então, o pré-treinamento ele é feito numa base mais genérica para consolidar um conhecimento mais genérico dentro do modelo. E depois o fine tuning ele é feito já com aplicações práticas em contextos mais fechados para conseguir atingir melhores resultados. A primeira etapa do treinamento do modelo é a tokenização. Aqui no DNA BERT, a sequência de DNA ela é tokenizada usando a representação K-mer. Nos experimentos foram utilizados valores de K de 3, 4, 5 e 6.
gerando então quatro modelos finais. O vocabulário de tokens do modelo é composto por todas as permutações dos camers e também alguns tokens especiais. Os que mais importam aqui para a gente são o CLS e o MASC. O CLS é o token de classificação usado como input das tarefas de fine tuning. E o MASC ele é um token usado para mascarar do- alguns dos elementos da sequência de input do modelo na fase de pré-treinamento para que o modelo tente inferir quais são esses tokens durante a fase de treinamento. Aqui nós temos um exemplo de como funciona a tokenização Camer. Aqui a gente tem a sequência ATGGCT e uma tokenização usando K igual a 3. Basicamente, na tokenização Camer, a gente vai ter uma janela de tamanho K, no caso 3, deslizando sobre a sequência com o deslocamento de 1, formando então 4 MERs de saída. Após a etapa de tokenização, a gente tem a sequência de DNAs convertidas em K-MERs. Agora a gente precisa transformar esses K-MERs em representações numéricas para a gente poder alimentar o treinamento do modelo. Nessa primeira etapa, a gente tem uma matriz M, que ela contém as representações vetoriais de todos os tokens da sequência. Aqui, cada linha da matriz M ela representa um K-MER, enquanto as colunas elas capturam as dimensões características da sequência. O objetivo é capturar as informações contextuais utilizando os mecanismos de multi-head self-attention. A ideia central por trás desse mecanismo é que cada uma dessas heads elas são inicializadas com pesos diferentes e treinadas paralelamente durante a fase de pré-treinamento do modelo. Por fim, os resultados, os pesos de cada uma dessas heads são concatenados, resultando assim nos pesos finais do modelo. Detalhando um pouco mais como as relações para cada uma dessas cabeças são calculadas, as relações entre diferentes camers, é, nesse caso, cada token da sequência ele é transformado em três diferentes vetores. As queries, que aqui são representadas pela letra Q, elas representam as perguntas que cada camer faz sobre os outros camers da sequência original. As keys, que aqui são representadas pela letra K, elas contêm as informações sobre os camers que os outros perguntam. Por fim, a gente tem os values, que aqui representados pela letra V, são os dados úteis que vão ser combinados para formar uma nova representação no final. Essas transformações elas são feitas através das matrizes de peso, as matrizes WK, WQ e WV, que são ajustadas durante o treinamento do modelo. Depois de calcular as queries e as keys, o modelo ele determina a similaridade entre cada um dos camers na sequência. Isso é feito multiplicando a matriz Q e a matriz K transposta. Essa operação ela mede o quanto cada um dos camers está relacionado com os outros, dado o contexto. Em seguida, a gente aplica a função softmax para normalizar essas similaridades, convertendo elas em probabilidades que somam 1. Essas probabilidades elas representam o quão importante cada um dos camer é no contexto dos demais. Usando as probabilidades calculadas até então, a gente consegue combinar os valores de V. Isso acaba gerando uma nova representação para cada um dos tokens, levando em conta não apenas a informação em si, mas também o contexto e o quão ele é relevante para os demais tokens em volta. Com os valores das saídas de todas as cabeças calculadas, a gente concatena eles em um único vetor. Esse vetor é ajustado em dimensão pela matriz WO. É, essa arquitetura de atenção, ela é repetida por várias camadas. A gente define o número de camadas pelo hiperparâmetro L. Aqui no DNA BERT, L é igual a 12. Essa repetição, essas múltiplas camadas, elas permitem que o modelo refine progressivamente as representações e cada vez mais capture relações mais complexas entre os camers. Vamos tentar demonstrar fazendo um exemplo. Dada a sequência ATG-CTA,
Se a gente aplicar a representação Kmer para k igual a 3, a gente consegue os quatro fragmentos abaixo: ATG, TGC, GCT e CTA. Então, cada um desses Kmer é transformado em um vetor numérico com dimensão 3. Por fim, a gente obtém a matriz M, que ela contém todas as representações vetoriais de cada um dos Kmer. E ela vai ser usada como entrada do nosso modelo. Em seguida, a gente calcula as três projeções lineares para cada um dos Kmer, utilizando as matrizes de peso. Então, a gente obtém para cada um dos Kmer as matrizes WQ, WK e WV. Essas projeções elas vão ser usadas para a gente conseguir capturar as relações entre os Kmers dado um contexto, né? A matriz Q ela é obtida multiplicando M por WQ. Nesse exemplo, a gente aplica a fórmula e calcula a matriz resultante das queries, que são o Q, que representa as perguntas que cada um dos Kmer faz aos demais. De forma similar, a gente calcula a matriz V ao multiplicar M por WV. Os values, ou V, são os dados úteis que vão ser combinados posteriormente para gerar novas representações dos Kmer. Da mesma forma, a matriz K é calculada ao multiplicar M por WK. Essas são as keys. Elas representam a informação que cada Kmer pode oferecer para responder uma query de outro Kmer. Nesse ponto, a gente consegue combinar a matriz Q e a matriz K transposta para calcular a similaridade entre os Kmer. O resultado ele é escalado e normalizado usando a função softmax. É, Isso gera as probabilidades que indicam a importância relativa de cada Kmer em relação aos demais. Finalmente, a gente pode usar as probabilidades calculadas pelo softmax para combinar os valores de values para cada Kmer. Isso gera uma nova tabela, onde cada linha é uma representação refinada de um Kmer, considerando todo o seu contexto. Cada vetor gerado nessa etapa, ele é passado por uma camada de classificação. Essa camada de classificação fica responsável por decidir a qual classe ele pertence. O primeiro passo da fase de pré-treinamento é o pré-processamento dos tokens mascarados. Basicamente, uma parte dos tokens da sequência de entrada, cerca de 15% inicialmente na fase de treinamento, eles são substituídos pelo token especial Mask. É, a gente precisa se atentar que esses tokens eles têm que ser mascarados de forma contígua, ou seja, não apenas mascarando um token e deixando seus vizinhos sem a máscara, esse token seria facilmente inferido utilizando seus vizinhos. Portanto, a gente sempre vai mascarar eles com uma sequência de tokens de tamanho K. O modelo, por fim, é treinado tentando prever quais são esses tokens mascarados, aprendendo assim a relação entre Kmers que estão distantes. Agora vamos falar um pouco dos hiperparâmetros dessa fase de pré-treinamento. O batch size foi setado para 2.000 sequências, ou seja, 2.000 sequências são processadas pela rede antes dos pesos serem atualizados, e 120 mil steps foram dados. Steps são o número de vezes que um batch é passado pela rede durante essa fase de pré-treinamento. A taxa de aprendizado do modelo ela foi aumentada linearmente até um peak value, que aqui foi setado para 10 vezes 10 a menos 4. E depois ela foi sendo reduzida linearmente até chegar próximo de zero. A taxa de tokens mascarados, como eu disse anteriormente, ela em primeiro momento foi setada como 15%, porém ela foi redefinida após 100 mil steps para 20%. A arquitetura usada na rede foi a de Transformers, como a gente já falou. Como a gente falou também, o L, o número de camadas de Transformers na rede é igual a 12. Cada uma dessas camadas possui 768 neurônios. E todas essas 12 camadas são replicadas dentro de 12 attention heads.
Passando da fase de pré-treinamento, agora que nosso modelo já construiu um conhecimento genérico dentro do contexto genérico que ele foi treinado, a gente chega no fine tuning, onde algumas aplicações práticas são propostas para a gente refinar o modelo e também colocar em prática e testar sua acurácia. É, Consistiram de três aplicações práticas. A primeira é a predição de promotores. Promotores são um dos tipos de CREs existentes no DNA não codificante. A predição dos Transcription Factor Binding Sites, que são partes do DNA onde os fatores de transcrição, né, que são proteínas, se ligam para regular a expressão gênica. E também a predição de splice sites. Os splice sites eles delimitam os introns e os exons no DNA. Aqui a gente vai começar a falar um pouco das estratégias adotadas nessa etapa de fine tuning. A primeira é como os dados são divididos. Os dados foram divididos em dois conjuntos, o training set e o development set. O training set ele é usado para ajustar os parâmetros do modelo, né, os pesos, enquanto o development set ele monitora o desempenho e ele ajuda, no geral, a evitar o overfitting e também a ajustar os hiperparâmetros. A gente tem também o otimizador ADAW. Um otimizador ele é usado em uma rede neural para ajustar os parâmetros do modelo durante o treinamento. Ele sempre visa minimizar a função de perda. Aqui, no caso, a gente aplica o otimizador ADAW, que é uma versão atualizada do otimizador ADA, que incorpora a regularização de peso, ou weight decay. Ele combina a adaptação de taxa de aprendizado com penalização de pesos muito grandes. No geral, ele ajuda a melhorar a generalização e prevenir o overfitting. Por fim, a gente tem o dropout. O dropout é uma técnica onde alguns dos neurônios são desativados aleatoriamente durante o treinamento. Isso acaba forçando o modelo a aprender representações mais robustas, evitando que ele fique enviesado com caminhos específicos. Agora a gente vai começar a falar sobre os resultados do artigo. O primeiro resultado é referente ao DNA PROM. Essa é uma versão ajustada do DNA BERT, projetada especificamente para identificar promotores no DNA. Basicamente para resolver aquela primeira tarefa prática que foi proposta. O DNA BERT PROM ele foi treinado em cima do modelo pré-treinado do DNA BERT, né? Mas fazendo o fine tuning com dados rotulados para prever três categorias: promotor central, promotor proximal e o não promotor. O modelo ele combina o aprendizado profundo com as informações contextuais aprendidas na fase de pré-treinamento para fornecer predições altamente precisas. Agora, definindo o que são as regiões promotoras, um promotor é uma parte do DNA não codificante que regula o início da transcrição gênica. Basicamente, o promotor ele demarca o ponto de partida onde as proteínas vão começar a se ligar ao DNA para iniciar a transcrição. Uma região promotora central é uma região bem próxima ao ponto inicial da transcrição, e ela contém os elementos específicos que são essenciais para que outras entidades consigam se ligar ao DNA e começar a transcrição. A região promotora proximal, ela é uma região bem maior do que a região promotora central. Ela é localizada upstream no código genético a partir do promotor central. E ela contém os elementos reguladores adicionais, como os intensificadores ou os bind sites dos transcription factors. Alguns resultados foram destacados pelos autores do artigo em relação a essa primeira tarefa de predição de promotores. Um resultado bem interessante é que o DNA BERT-PROM ele obteve um alto desempenho na previsão de regiões proximais e centrais. Isso pode indicar que ele é capaz de identificar regiões chaves para a transcrição com muito mais precisão do que os outros métodos que já existem. Comparando com outros modelos, o DNA BERT-PROM supera as ferramentas tradicionais, aproveitando a atenção bidirecional para conseguir capturar relacionamentos contextuais, né? E exige muito menos dados rotulados graças ao seu pré-treinamento genérico. Essa capacidade de prever por motores, ela traz inúmeros benefícios e alguns pontos muito importantes, como a compreensão da regulação genética.
A identificação dos promotores ela ajuda muito em compreender como os genes são ativados ou reprimidos. A aplicação em biologia molecular, ele ajuda a mapear as regiões funcionais do genoma, trazendo mais luz sobre toda essa questão do DNA não codificante. E no estudo de doenças, muitas doenças estão diretamente associadas com mutações que são desencadeadas por essas regiões promotoras. Passando agora para a segunda aplicação prática, vamos falar do DNA BERT-TF. O DNA BERT-TF ele foi desenvolvido a partir do modelo pré-treinado DNA BERT, porém focando em identificar os binding sites para os transcription factors. Um transcription factor basicamente é uma proteína que se liga às sequências específicas de DNA para regular a transcrição gênica, controlando quais genes são ativados ou silenciados. Os binding sites são justamente essas sequências específicas do DNA às quais os transcription factors se ligam. Foram coletados 690 experimentos ChIP-seq do banco de dados da Universidade de Santa Cruz, lá na Califórnia. O ChIP-seq ele é uma técnica laboratorial usada principalmente para identificar as regiões do DNA que interagem com algumas proteínas em específico. É, Essa técnica ela consiste de duas etapas principais. Primeiramente, é a imunoprecipitação de cromatina, onde as células elas são tratadas para fixar algumas proteínas ao DNA. Em seguida, o DNA é quebrado em pedaços menores. E um anticorpo específico é usado para isolar os complexos DNA, os complexos entre DNA e proteína que são alvos do experimento. A segunda etapa é o sequenciamento de alto rendimento, onde o DNA ele é purificado e sequenciado para poder determinar as localizações genômicas das interações entre proteína e DNA. O DNA BERT-TF ele foi posto à prova em alguns benchmarks contra algumas ferramentas existentes. Essas ferramentas são DeepBind, o DESO, o DeepSia, o BACE, o DunkQ e o DeepSight. Os resultados principais destacados pelos autores são o fato do DNA BERT-TF obter resultados de precisão e F1 score muito acima de 0,9, superando bastante as ferramentas que já são existentes. Um número muito menor de falsos positivos e também falsos negativos, e um desempenho superior em cenários com dados de menor qualidade, né? Onde os dados estão escassos e falta o rotulamento. Seguindo, vamos falar agora da última tarefa, que se trata da predição dos splicing sites. Para isso foi desenvolvido o DNA BERT Splice, também treinado em cima do DNA BERT. É, Primeiro vamos conceituar algumas coisas. Splice sites são sequências específicas do DNA que marcam exatamente a junção entre os exons e os introns. O que são os exons e os introns? Os introns são a parte não codificante do DNA. Durante o splicing, os introns eles são removidos para gerar um RNA mensageiro maduro. Enquanto os exons são exatamente a parte codificante no pré-RNA. E eles permanecem após o splicing no RNA mensageiro. Enquanto isso, os splice sites canônicos, eles têm sequências que são muito mais comuns. No caso, GT-AG. O fato dessas sequências serem meio que um padrão facilita bastante o reconhecimento pelo spliceossomo. Enquanto isso, os splice sites canônicos basicamente apresentam sequências diferentes das típicas. Eles são bem mais raros e frequentemente eles são associados a um splicing alternativo ou algum tipo de regulação. Essa tarefa ela acaba se tornando bem difícil pelo fato de estarem presentes algumas sequências contendo a sequência GT-AG, mas eles não serem relacionados ao splicing, assim como também os sites de splicing não canônicos são bem difíceis de serem identificados.
A ferramenta já existente de referência para esse experimento é o Splice Finder. É, os resultados destacados pelos autores para essa tarefa prática é que o modelo superou bastante os resultados de precisão F1 Score, MCC, Auroch e AllPRC em comparação aos outros modelos já existentes. Agora, vamos tentar entender como o DNA aberto é capaz de prever essas variações genéticas. As variantes genéticas, elas são alterações na sequência de DNA que podem impactar algumas funções biológicas. Os exemplos são os promoters, os splice sites e os transcription factor binding sites. Ah, agora, como que o DNA BERT identifica essas variantes funcionais? Primeiro, o modelo ele analisa a sequência de DNA contendo variantes específicas, como algum promotor ou sem mutação. Utilizando a atenção bidirecional, o DNA BERT ele avalia o impacto da variante no contexto geral da sequência, não apenas um contexto local. Por fim, o modelo ele classifica a variante como funcional, se afeta significativamente a biologia, ou não funcional, se não tem nenhum impacto. Mas a pergunta que fica é: como exatamente o pré-treinamento melhora o desempenho do modelo? Primeiramente, a fase de pré-treinamento fornece uma melhor compreensão do DNA. O modelo ele começa a interpretar as relações entre nucleotídeos em diferentes contextos, tanto nucleotídeos próximos fisicamente quanto distantes. E ele melhora muito a sua capacidade de detectar esses padrões e conseguir atribuir funções para esses padrões. Mais tarde, durante a etapa de fine-tuning, o modelo consegue facilmente se ajustar às tarefas que são propostas, mesmo com dados escassos. Isso porque ele já construiu um conhecimento genérico com base no pré-treinamento. Vamos agora discutir algumas conclusões que a gente pode tirar a partir desses resultados. A primeira, e eu acho que a que mais se destaca, é a questão da generalização. Os modelos refinados do DNA BERT provam que um único modelo pré-treinado pode ser ajustado para executar múltiplas tarefas práticas diferentes. Além disso, os modelos DNA BERT eles não só funcionam bem para o genoma humano, mas também é possível generalizá-los para outros organismos, sem perder a acurácia. Bem, dentre as vantagens de se utilizar essa arquitetura de pré-treinamento, é importante destacar a eficiência de dados, né? Como ele primeiro constrói um conhecimento base muito sólido, é, os modelos refinados têm uma precisão muito boa, mesmo em cenários com escassez de dados. Isso é crucial para a gente conseguir resolver problemas em que os genomas não são tão estudados. Então, não temos tantos dados rotulados quanto seria necessário para treinar um modelo desse porte. Além disso, o treinamento de um modelo pode ser muito custoso, tanto computacionalmente quanto em questão de tempo. É, com esse conhecimento genérico comum, ele elimina boa parte desse tempo necessário para treinar um novo modelo para executar uma nova tarefa. Porém, existem algumas limitações conhecidas do DNA aberto. Primeiro é o gasto computacional, né? Um modelo do tamanho do DNA aberto, ele precisa realmente de uma grande capacidade computacional, tanto para o pré-treinamento como para o fine-tuning. O modelo também pode acabar por criar algumas questões de viés durante a sua fase de pré-treinamento. Isso se dá principalmente em relação aos dados de origem. Ahn, se as sequências de entrada são de determinados organismos ou de regiões específicas, o modelo pode nunca ser eficaz para genomas com características diferentes e únicas. É exatamente isso uma das outras limitações, que é a dificuldade para identificar características raras. E essa é a nossa apresentação. Obrigado.